Olá, pessoal, vamos prosseguir com o nosso assunto, né, em relação à temática sobre problemas de aprendizagem em crianças. E essa é a nossa última aula. Vamos estar aí falando mais um pouquinho sobre a síndrome de Asperger, né, quais os comportamentos, os sintomas, os sinais de quem sofre com esse problema, tá bom? E vamos voltar falando também sobre descalculia, sobre dislexia, para fazer mais uma vez uma retomada aos assuntos, para que possamos assimilar todas as informações que foram ditas aí durante todo este curso, durante toda essa semana, certo? Eu estava falando aí sobre a síndrome de Asperger, onde as pessoas, as crianças no caso, né, que sofrem com isso, têm dificuldade porque é afetado nela a questão da aprendizagem, certo? Para saber se uma criança ou um adulto tem síndrome de Asperger, é necessário a consulta com um pediatra ou psiquiatra que irá avaliar a presença de alguns sinais indicativos da síndrome. E aí agora eu vou falar sobre alguns sinais que a síndrome de Asperger geralmente apresentam, certo? Espero que vocês estejam atentos aí para que vocês possam também aprender, certo? As pessoas que têm síndrome de Asperger, ela tem dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Crianças e adultos com essa síndrome geralmente demonstram dificuldade de se relacionar, apresentam um pensamento rígido, dificuldade para entender as próprias emoções, certo? O que pode parecer que não se preocupa com os sentimentos e necessidades de outras pessoas. As pessoas que têm síndrome de Asperger têm dificuldade para se comunicar, né? Tem dificuldade para compreender o significado dos sinais indiretos, como alterações do tom da voz, expressões faciais, gestos corporais, ironia, sarcasmo, portanto, só consegue entender o que foi dito de forma literal. Então, quem tem síndrome de Asperger geralmente apresentam esses sintomas, esses comportamentos. Eles não se importam com as emoções dos outros, né? Eles têm um pensamento assim complicado, gente. É um pensamento assim que não consegue ir além das suas expectativas. Ele geralmente é mais preso, ele tem um pensamento mais preso e por isso fica difícil dele compreender às vezes as emoções dos outros, né? Ou até mesmo as próprias emoções dele e saber distinguir. Assim como também tem dificuldade para se comunicar, né? Tem dificuldade para compreender o significado, né? De uma pessoa que sente dor, ou com uma pessoa que altera o tom de voz e está reclamando ali com ela, por exemplo, que fique quieto, cala a boca. Às vezes aquilo ali para uma pessoa que tem síndrome de Asperger, tanto faz, tanto fez, não está falando nada para ela. Então é muito difícil, gente, lidar com crianças, principalmente que têm esses transtornos, esses distúrbios que eu até então apresentei a vocês. Mas eu acredito, como cristã, né, como aquela que crê no Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, eu acredito na restauração, na no tratamento, nos tratamentos que está disponível aí no mercado, que, né, com tratamento com jogos, com gamificação, com brincadeiras, que eu gosto muito da questão da ludicidade, sou apaixonada por ludicidade, trabalhar com lúdico é muito legal, né? Eu acredito, gente, acredito que para tudo há jeito, né? Eu creio que até para a morte tem jeito. Quantas pessoas aí já não foram enterradas com o relatório do médico dizendo, fulano aqui tá morto. Tirava os sinais de vida, estava morto, né?
que nada. Quando foi enterrar, fulano acordou. Então, até para a morte tem jeito, gente. Imagine para quem está vivo, né? Então, tem jeito, sim. Há tratamento, sim, para todas essas síndromes e transtornos que foram falados aqui, certo? Alguns, por serem um pouco mais severos, como essa síndrome de Asperger mesmo, ela é um pouco mais complicadinha, assim, de se lidar. Muitas das vezes pode precisar de uma medicação, né, para estar remediando a situação e melhorando o quadro, né, ajudando o cérebro a se organizar direitinho, assim como o TDAH também. O TDAH também, muitas das vezes, quem sofre com esse problema precisa fazer o uso de medicações, né, para ajudar o cérebro, como se fosse assim, um empurrão para os neurotransmissores, como se fosse um empurrão para que as terminações nervosas do nosso cérebro venham funcionar corretamente. Então, é complicado, mas não é porque é complicado que é impossível de se tratar, de se lidar, tá bom? Então, quem tem síndrome de Asperger também não consegue compreender regras. É comum a criança não conseguir aceitar o senso comum, respeitar regras, né? Como esperar na fila, esperar a vez para falar. Nenhum atraso na linguagem, desenvolvimento e inteligência. As crianças com essa síndrome têm um desenvolvimento normal, não precisam de mais tempo para aprender a falar ou escrever. Além disso, seu nível de inteligência também é normal, muitas vezes acima da média, tá vendo? Então há sempre uma luz no fim do túnel, né? Eu queria até falar sobre isso, que geralmente se tem uma visão errada sobre quem sofre com esses transtornos, achando que essa pessoa vai ser incapaz. Não. Muitas das vezes essa pessoa tem uma capacidade específica, como é que se diz? Uma qualidade específica que aquele transtorno vai causar na pessoa de uma forma tão extraordinária como jamais visto em outros seres humanos. Como temos aí o caso de uma série, eu creio que é uma série, de The Doctor, alguma coisa, esqueci agora. Mas eu sempre via um pouquinho aí no... Qual foi o canal, Jesus? Acho que é XN. Acho que é, ou é no Cinemax. É uma coisa dessa assim. Que essa série, The Doctor, ela mostra o caso de um médico que tinha o diagnóstico de autismo, parece, ou é de TDAH, um negócio desse. É uma série, viu? Mas ele se destacava pela sua imensa habilidade em, é, em descobrir as doenças que causavam nos pacientes que chegavam lá na emergência. O pessoal zombava dele, fazia pouco dele só porque ele tinha esse... Só porque ele tem, no caso, na série, esse transtorno. Mas ele simplesmente ele brilhava na sua profissão por ele ter essa capacidade maravilhosa. E por conta disso, ele sofria muito bullying, mas que, graças a Deus, né? Pelo menos no filme, na série, dizia que ele não se importava. E ele brilhava, gente. Ele tirava onda com qualquer um. E ele era doutor. Ele é doutor na série. Ele tira onda mesmo. E outra coisa, gente, que eu queria falar também, muito importante. Tem, tem pessoas, tem crianças que podem ter, sim, transtornos, síndromes, dificuldades, que muitas das vezes podem se assemelhar, como eu falei agora, com a questão das altas habilidades. Essas pessoas que sofrem com esses transtornos, essas coisas, às vezes podem apresentar altíssimas habilidades em alguma área específica que a pessoa tem interesse desde criança. Por exemplo, uma pessoa, dá exemplo, tá? Uma pessoa que tem, uma criança que apresentou TDAH, desde criança foi diagnosticado isso, ela se identifica com, vamos supor,
com a área de música. Ela ama estudar música, tudo relacionado à música, ela sempre gostou muito. E por isso ela desenvolveu altíssimas habilidades, mesmo possuindo transtorno, na parte da música. Ela consegue gravar música em menos de 3 minutos. Vamos supor, ela ouve uma música, ela consegue gravar uma música que ela gosta, claro, né? Ou consegue reproduzir a música em menos de 2 minutos. Por exemplo, mas isso é impossível acontecer. Não, não é impossível. Muitas das vezes pode acontecer. Ou, por exemplo, a pessoa que tem essa habilidade, né? Vamos supor que ela nunca tinha tocado um violão na vida, mas só de ter visto uma pessoa tocando uma única vez, ela já me dá aqui o violão, ela já vai tocar o violão de imediato. Aí a pessoa fala, gente, mas como ela conseguiu tocar assim de cara? Porque quem sofre, na maioria das vezes, com problemas, transtornos, pode desenvolver altas habilidades em uma área de interesse, né, deles, né, da criança, no caso, como é o meu foco aqui, as crianças. Assim como, gente, quem sofre com algum tipo de transtorno, dificuldade ou síndrome, enfim, muitas das vezes elas podem estar também como, vamos dizer assim, associadas a outros transtornos ou síndrome, ou seja, a pessoa pode conter aí 2, 3 transtornos de uma só vez. Eles podem estar associados entre eles. Ou seja, no caso, a pessoa que apresenta comorbidade relacionada ao seu transtorno, né? A questão da comorbidade, ela existe, certo? Vamos supor, a pessoa que tem TDAH, ela pode ter junto com o TDAH o autismo, vamos supor, fazer essa suposição, e junto com o TDAH ela possa ter também autismo e dislexia junto. Ela pode sim, tem pessoas que podem ter os 3 de uma vez. Tudo depende da investigação, do tratamento, da intervenção, dos profissionais que vão estar acompanhando. Então, tudo depende muito, né, de quem está ali vendo e acompanhando aquela criança para poder conseguir identificar. Tá certo? Vamos continuar aí com os comportamentos de quem sofre com síndrome de Asperger, né? Que também pessoas que têm esse transtorno têm necessidade de criar rotina fixa, né? Não consegue ter aquela rotina de horário, é difícil. No caso das crianças, essa característica pode ser observada quando a criança precisa caminhar sempre pelo mesmo caminho para chegar na escola. Ela fica chateada quando se atrasa para sair de casa, não consegue entender que alguém também pode se sentar na mesma cadeira. Então, complicado, gente. Elas podem ter interesses muito específicos e intensos, tá vendo? Quando a pessoa sofre com essa síndrome de Asperger, ou até mesmo com autismo, geralmente eles têm interesses bem complicados, assim. Quando eles focam naquilo. E para sair daquilo ali é complicado. Às vezes não é algo muito bom. Vou citar um exemplo aqui, né, de um menino que tem autismo, que eu conheço. Ele não suporta comer outro biscoito, a não ser biscoito de chocolate ou bolo de chocolate. Tudo tem que ser de chocolate. Se você der um biscoito, mesmo por mais maravilhoso que ele seja, gostoso e tal, de outro sabor, ele não vai comer. Ele só come se for de chocolate. Certo? Se você oferecer, toma esse aqui que é de baunilha, de não sei o que, ele não vai comer. Vai ser muito difícil você convencer dele provar esse outro sabor. Certo? Então, geralmente quem sofre com esses transtornos, eles são assim mesmo, gente. A gente tem que tentar entender, compreender, né, que não vem dele propriamente, né? Que são confusões, é como se fosse vários fios, porque citando que são transtornos são causados aí por deficiências
de hormônios, né, que formam aí os neurotransmissores, que ajudam na manutenção dos neurotransmissores, como a dopamina, dopamina, adrenalina, neuroadrenalina e tal. Se a gente for por essa linha de raciocínio, esses neurotransmissores, eles possam estar com algum problema nele na sua anatomia, como se fosse, em vez de ele estar passando as informações como deveria, às vezes ele está com um problema no axônio, em alguma parte dele aí, trazendo como se fosse um curto-circuito. Quando a gente pega um fio com outro fio ligado na eletricidade, a depender da situação, ele vai dar um curto-circuito. Então, é isso que acontece, vou dizendo assim no modo mais popular, como se fosse um curto-circuito acontecendo no nosso cérebro, que por conta disso ocorrem muitos problemas, ou transtornos, ou dificuldades, ou distúrbios, ou síndrome no organismo do ser humano, no organismo das crianças. Tá bom? Então é necessário vocês entenderem um pouco, tá bom? Quem tem síndrome de Asperger também tem pouca paciência, né? É comum que a pessoa apresenta muita impaciência, dificuldade para entender a necessidade dos outros, sendo muitas vezes considerado rudes, não gostam de conversar com pessoas da sua idade, preferem um discurso mais formal, né? Tem descoordenação motora, tem descontrole emocional, tem hipersensibilidade, ou seja, muita sensibilidade a estímulos. Vamos supor, eles não gostam de muita luz, de muito som, por isso que eles se assemelham muito com o autismo, porque quem sofre com autismo também tem esses mesmos comportamentos, esses mesmos sintomas aí, sofre dessas mesmas situações, né? Tem hipersensibilidade à luz, a som muito alto, eles começam a chorar, a gritar, porque o cérebrozinho deles, gente, está com um problema. E por isso que eles não conseguem ter paciência, como nós que, graças a Deus, não apresentamos esses problemas, certo? E para confirmar o diagnóstico de Asperger, os pais devem levar a criança a consulta com o pediatra ou psiquiatra infantil, assim que alguns desses sinais foram detectados. Na consulta, o médico irá fazer uma avaliação física, como também avaliação psicológica, para entender a origem do seu comportamento e conseguir confirmar ou descartar o diagnóstico de Asperger. Quanto mais precoce for o diagnóstico, né, e iniciadas as intervenções para o tratamento, melhor pode ser a sua adaptação ao ambiente e a qualidade de vida. Tá ok? Agora, gente, vou voltar aí falando sobre os problemas de aprendizagem que já foram falados, as DAIs, né, que são as dificuldades de aprendizagem específicas, que foram todas essas que eu falei, e agora eu quero falar um pouco, quero que vocês prestem atenção aí neste pequeno vídeo de 3 minutinhos, falando um pouco sobre dislexia e descalculia. A dislexia e a descalculia são duas manifestações do transtorno específico da aprendizagem. Pessoas com esse diagnóstico apresentam grandes dificuldades para ler, escrever, raciocinar ou fazer contas. A dislexia envolve uma grande dificuldade em ler, escrever ou pronunciar palavras corretamente. Já a descalculia envolve uma grande dificuldade de fazer contas ou entender noções matemáticas básicas. Em ambas as condições, as dificuldades da pessoa são persistentes e muito maiores do que seria esperado para alguém da idade dela. As dificuldades também prejudicam muito o desempenho acadêmico da pessoa.
Quase metade das pessoas com descalculia também receberiam o diagnóstico de dislexia e vice-versa, embora os estudos indiquem diferentes relações entre essas condições. Nem a dislexia ou a descalculia têm necessariamente algo a ver com preguiça ou inteligência. Pessoas com diferentes níveis de inteligência podem ter qualquer uma das duas condições em diferentes níveis de gravidade. Muitos fatores contribuem para o desenvolvimento de um transtorno específico da aprendizagem. Parentes de alguém com esse diagnóstico têm uma chance muito maior de também desenvolver a condição do que a maioria das pessoas. A falta de estimulação cognitiva na infância, assim como experiências frustrantes de aprendizagem, podem agravar os sintomas. Síndromes genéticas, como as de Turner e Williams, também se relacionam com maior chance de uma pessoa ter o transtorno. Muitos cientistas acreditam que a dislexia e a descalculia resultam de diferenças na estrutura e no funcionamento do cérebro dessas pessoas. Mas, especialmente no caso da descalculia, as pesquisas ainda são pouco conclusivas sobre isso. Apesar de ser geralmente considerada prejudicial, algumas pesquisas indicam que pessoas com dislexia podem, na verdade, ser melhores do que as outras pessoas em algumas situações. Por exemplo, em uma pesquisa, foi identificado que astrofísicos com dislexia eram melhores em identificar buracos negros em uma imagem do que astrofísicos sem dislexia. Então, na astrofísica e em outros contextos, a dislexia pode ser, na verdade, uma vantagem. Para os casos nos quais a dislexia ou a descalculia atrapalham a vida da pessoa, existe tratamento e ele pode envolver o trabalho em conjunto de diferentes profissionais, como neurologistas, psicólogos ou fonoaudiólogos. Depois de ser feita uma avaliação clínica, é possível planejar intervenções focadas nas dificuldades específicas da pessoa. Nos ajude a divulgar o que é a dislexia e a descalculia, curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais. Quer aprender a programar? Vocês viram aí, né, gente? Como é interessante saber, né, gente, um pouco mais sobre os problemas de aprendizagem. Eu falei sobre dislexia, sobre descalculia, falei sobre a síndrome de Asperger, falei os conceitos de doenças, síndromes e transtornos. Falei muita coisa legal, dei dicas que vocês podem estar vendo aí no site, no site da Neurosaber. Falei sobre Montessori. Lembre-se de que a criança ela tem o cérebro semelhante a uma esponja, né? Segundo a visão de Maria Montessori. E ela fala que tudo que a gente faz, né, na frente de uma criança, ela, ainda que ela pareça que não está interessada no que você está fazendo, ela pode reproduzir aquilo ali e aquilo para a vida dela pode ser prejudicial uma hora ou outra. Então, é termos muito cuidado com o que a gente faz na frente das crianças, certo? E voltando lá um pouco para o slide que eu estava falando, acho que está em outra parte aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Falando um pouco sobre... Acho que não tá aqui mais não. Tá pra cá. Não tá aqui também. Tá pra cá. Tchan. Falando um pouco aí sobre o slide, pra terminar aí. Espero que vocês tenham prestado atenção até aqui. Espero que vocês tenham gostado de todos os assuntos que foram falados, tá certo? Como eu falei para vocês, meu interesse maior aqui é que vocês aprendam, que vocês compreendam tudo que foi dito. Eu falei sobre o desenvolvimento do cérebro, né? Eu falei com as áreas do cérebro, como funciona cada uma, se tiver alguma lesão, o que acontece. Falei sobre as síndromes, falei sobre o transtorno, os distúrbios, suas diferenças, certo? Falei sobre dislexia, disgrafia. Falei agora sobre descalculia, mais uma vez.
E eu vou encerrar com essa parte aqui, falando sobre a questão do cérebro da criança, como... Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Ok. Na teoria montessoriana, a mente das crianças é tida como mente absorvente, dividida em mente absorvente consciente de 0 a 3 anos e mente absorvente consciente de 3 a 6 anos. Então, daí a gente já tem uma noção de que a mente da criança de 0 a 3 anos é aquela mente que não tem noção, não tem a capacidade de discernir o que é certo ou errado. O sinal de alerta aí maior nessa parte também, nessa situação, nessa fase aí, perdão. Porque as crianças não têm noção do que estão reproduzindo. Então, se está fazendo coisas erradas na frente das crianças, por favor, tenham cuidado, porque não é bom, tá certo? Dependendo do que você estiver fazendo, ou de que alguém possa estar fazendo, dê um jeito de fazer com que aquilo não se repita, para que essa criança venha ter uma vida melhor, tá? E temos também a mente absorvente consciente, que vai dos 3 aos 6 anos. Nessa fase aí, a criança ela já está entendendo o que é certo e o que é errado, e até, dependendo da situação, ela vai passar a te corrigir e também se autocorrigir, se você ensiná-la como se autocorrigir, tá certo? Então, tenha cuidado, gente, com as nossas crianças. As crianças são resultado de suas experiências. Que experiências são essas? Das experiências delas. Então, com base na vida que elas levarem, como eu falei, da questão dos pais, dos educadores, dos políticos, da sociedade em si. Tudo que aquela criança vivenciar vai ser manifestado na vida dela em algum momento, certo? Se a criança teve uma infância agradável, né, sem muito sofrimento, uma infância aí que ela se desenvolveu de uma forma tranquila, com certeza as demais fases da vida dela vai ser também de forma mais tranquila, certo? Mas se em algum momento apresentou algum problema, alguma coisa, teve algum diagnóstico que talvez até não gostaria, porque quem é que quer, né, gente, que aconteça o diagnóstico de um transtorno, de um distúrbio, de alguma coisa assim do tipo, ninguém quer que isso aconteça com seus filhos, com seus alunos, mas isso pode acontecer e é necessário que a gente esteja apto a entender, a compreender. É necessário que a gente também tenha a noção de como lidar com essa situação para recebê-las da melhor forma possível, certo? E elas são o resultado das experiências delas, então tudo vai basear no que você tem feito, ou no que o profissional tem feito, no que os pais têm feito para com seus filhos. Lembrando que o estímulo acho que o estímulo e o incentivo são, eu acho que é a base de tudo, né? O estímulo, o incentivo, a demonstração de carinho e afeto também é muito importante, como também lições de moral, né? Lições morais, vamos dizer assim, ensinar a criança como lidar com as outras pessoas é muito importante. Essa educação aí que vem de casa, tá bom? Porque hoje a escola está assumindo até o papel dos seus familiares e eu não acho isso legal. O importante é cada um fazer a sua parte, mas fazer de forma, como é que se diz? De forma de comum acordo. Como comum acordo, cada um fazendo a sua parte da forma certa, para que chegue ao denominador comum, que é a aprendizagem, a melhor aprendizagem possível. Eu sei que parece utopia, parece que é sonho, coisa da minha cabeça, mas na teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas na prática, mas se você se dedicar, se você se esforçar, sim, teremos aí uma melhora nos quadros aí, certo? Teremos grandes experiências maravilhosas, será muito gratificante
para você como profissional, para mim, para todos nós, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, do que foi falado, do que foi dito. Mais uma vez eu peço por gentileza que não deixe de deixar o seu comentário, tanto aqui no YouTube como lá no grupo do WhatsApp que eu montei para aqueles que aceitaram fazer parte desse trabalho, tá bom? Pode comentar, não precisa falar sobre mim especificamente. Fale sobre o vídeo, certo? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Eu creio que esse curso foi mais que uma conversa, né? Uma conversa construtiva, uma conversa assim muito gratificante, pelo menos da minha parte foi, mas eu espero também que tenha sido para vocês. Foi muito gratificante, muito bacana tudo que foi dito, tudo que foi falo, tá bom? Eu espero encontrar vocês em um outro momento, certo? Para que a gente possa sentar e conversar e discutir e dar boas risadas, certo? E compartilhando, né? Histórias, né? Compartilhando conhecimentos, tá bom? É esse o meu desejo para todos. E desde já, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e agradeço a presença de todos deste curso. Muito obrigada. Um abraço para todos de coração. Fico por aqui e até o próximo curso, se Deus assim me permitir. Tchau, tchau.